Queridos irmãos, boa noite. Já temos 4 irmãos nos assistindo. Eu gostaria de pedir, por gentileza, aos nossos irmãos que me deem um feedback se estão conseguindo me ver e me ouvir bem, por favor. Então, vou aproveitar para ir fazendo agora o acolhimento das pessoas, né? Lília Santos, boa noite. Edilane Tonel, boa noite, minha querida amiga, e muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade da tarefa. Muito obrigado. Minha querida irmã Célia Leal, muito boa noite, minha amiga. Jurema Andrade, boa noite. Bom que todos estão conseguindo me ver e me ouvir. Daqui a pouquinho, então, nós vamos estar falando sobre as perguntas de Jesus, que é um tema muito oportuno para essa semana. Nós estamos na Semana Santa, hoje é Quinta-feira Santa, e vamos lembrar que no domingo vamos celebrar, então, a ressurreição de Jesus, né, no domingo de Páscoa. E é um tema muito oportuno, porque esse tema vai nos mostrar exatamente, vai nos ajudar a refletir como está a nossa relação com Jesus, através das 3 perguntas fundamentais que eu vou estar citando hoje aqui no final da nossa live, que vão indicar exatamente como está a nossa relação com Jesus. Então, estou vendo aqui, já temos 6 irmãos na sala. Seja bem-vindo, Joelma Xavier da Silva, Lília Santos, boa noite. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Eu separei para a nossa noite hoje 2 leituras para a gente fazer antes da nossa live. A primeira leitura vai ser do livro Pensamentos que Ajudam, Inspirações de Paz, Saúde e Felicidade para a Sua Vida, que foi escrito por José Carlos de Luca. Então eu vou estar lendo aqui hoje o capítulo A Cura do Mundo. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que o mundo está como está? Qual a finalidade disso tudo? A resposta que espero é que estamos aqui para aprender a amar, para agir como verdadeiros anjos de guarda uns dos outros, para demonstrar amor e compaixão, para ajudar a crescer. Esta é a razão e o significado da vida. Essas são palavras escritas pelo Dr. Bernie Siegel. Então, que respostas daríamos a essas perguntas do Dr. Siegel? Em algum momento da nossa caminhada, vamos precisar respondê-las, porque a vida vai parecer tão confusa, tão contraditória, tão caótica, que sem ter clareza das questões essenciais da existência, vamos nos sentir num labirinto sem saída, sem esperança e sem razão para continuarmos a jornada. E nem mesmo a ausência de problemas pessoais poderá nos livrar do tédio existencial. Pedagogicamente, a primeira pergunta a ser respondida é: por que o mundo está como está? A resposta dela nos levará às demais questões formuladas pelo Dr. Siegel. Vivemos num mundo predominantemente materialista e egocêntrico. Os principais sinais disso são as guerras, os atentados terroristas cada vez mais frequentes, as milhares de pessoas morrendo de fome e de doenças perfeitamente tratáveis. Somam-se a isso a intolerância racial e religiosa, os desajustes familiares sempre crescentes, a epidemia das drogas, a devastação da natureza, o crescente número de suicídios e o sentimento de solidão como queixa generalizada das pessoas. Em alguma medida, esses sinais refletem algo de nós mesmos. Essa constatação nos levará, então, às respostas para as demais perguntas transcritas no início do capítulo. Renascemos para curar este mundo doente,
a partir da nossa cura interior. E o remédio que pode nos curar é o amor. Amor envolve cuidado, o mundo precisa de cuidado, nós também. Cuidemos uns dos outros, sejamos anjos uns dos outros, pois todos nós somos pássaros feridos. Uma pessoa machucada tenderá a machucar outra e assim sucessivamente. Por isso, o mundo está doente, porque estamos nos ferindo. Quando demonstramos amor, gentileza e compaixão, cicatrizamos muitas feridas. Eis a nossa mais importante missão no mundo. A cada pessoa curada, um mundo menos violento. A cada pessoa que é amada, um mundo mais benevolente. Essa missão, porém, começa em nós mesmos. Cuidemos de nós, curemos as nossas feridas com os santos olhos do amor que aceita, acolhe, perdoa e nos transforma no melhor que podemos ser. Paremos de viver como pássaros feridos. Seja a nossa paz o melhor presente do mundo. Ofereçamos beleza ao mundo que anda tão feio. Mais arte, mais encontro, mais gentileza e cordialidade, mais fraternidade e humanidade, mais empatia e simpatia, menos fofoca, menos crítica, menos rabugice, cara feia e imundície. Estamos aqui porque o mundo precisa do nosso amor. E quando falo em mundo, eu não estou me referindo a pessoas distantes da gente. Falo das pessoas da nossa família, do nosso trabalho, bairro e cidade. Falo do porteiro do nosso prédio, da faxineira que limpa a nossa sala no trabalho e cujo nome às vezes nem procuramos saber. Por onde passarmos, deixemos um sinal do nosso amor cuidadoso. Só um sinal. Não é muito, mas se faltar esse sinal, o mundo se tornará mais sombrio, entristecido. Albert Camus, escritor francês, afirmou: enquanto as gerações precedentes sentiam o dever de refazer o mundo, a geração atual possui uma tarefa muito mais pesada, que consiste em impedir que o mundo se desfaça. Nós somos essa geração. Que linda missão recebemos de Deus: curar o mundo curando-nos. Eu acho que é uma leitura muito oportuna para os dias que nós estamos vivendo, onde a gente está presenciando tanta intolerância, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, né? E para a gente lembrar que para que o mundo possa ser curado, nós temos que primeiramente nos curar. É a reforma íntima, é o mergulho para o nosso interior, é olhar para dentro, é aprender que somente quando nós nos conhecemos, quando nós nos curamos internamente, nós somos capazes de desabrochar e curar tudo que está à nossa volta e curar o mundo. Não é? Então, uma mensagem muito bonita, lembrando então que foi tirada do livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca. E a segunda leitura da noite vai ser do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vai ser o capítulo número 100. Que faremos do Mestre? Que fareis então de Jesus, chamado Cristo? São palavras de Pôncio Pilatos, que estão escritos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações do menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente a aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhavam no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele
buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, queridos irmãos, vamos nesse momento elevar nossos pensamentos ao alto. Vamos tentar entrar em sintonia, então, nesse momento, com o divino, com nosso querido Pai Celestial, com Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão mais velho de caminhada. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais de nossas casas, de nossa cidade, e vamos tentar vibrar amor, vibrar empatia, pois o mundo está tão precisado disso nesse momento. Vamos agradecer a Jesus nesse momento pela oportunidade que estamos tendo de estar reunidos em seu nome para refletir sobre as palavras do seu Evangelho. Muito obrigado, querido Mestre. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre as perguntas de Jesus. É lógico que eu não vou falar sobre todas as perguntas de Jesus. Um frade alemão, ele pesquisou os evangelhos de Jesus e ele viu que nos 4 evangelhos Jesus tinha feito 217 perguntas. E ele ainda tentou reduzir essas perguntas, separou 118, agrupou em 41 temas diferentes. Mas eu vou falar basicamente sobre as 3 perguntas principais que vão então nos mostrar como está a nossa relação com Jesus. Não é verdade? E quando a gente fala as perguntas de Jesus, muitas das vezes a gente vê algumas palavras, como a palavra, por exemplo, pergunta, ou o verbo perguntar. E a gente não procura tentar se aprofundar no sentido dessa palavra. Então vai ser exatamente assim que eu vou começar a nossa live de hoje. Jean-Jacques Rousseau, no seu ensaio chamado Nouvelle Héloïse, que ele escreveu no ano de 1761, ele dizia que perguntar é uma arte mais de mestres do que de discípulos, porque é preciso já ter aprendido muitas coisas para saber perguntar aquilo que não se sabe. E imaginem vocês a gente tentar entender as perguntas de Jesus. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de um espírito de Skol, um espírito que é o governador do nosso planeta, um espírito que, quando ele começou a governar a Terra, há 5 bilhões e 400 milhões de anos atrás,
ele já era um espírito de luz, um espírito iluminado que estava sentado ao lado do Pai. Então imagina a sabedoria desse espírito para que a gente possa tentar entender as perguntas que ele nos faz, não é verdade? Além disso, Antoine de Saint-Exupéry, né, que escreveu O Pequeno Príncipe, ele disse em um dos seus livros que perguntar é mergulhar no abismo. E por que ele dizia isso? Porque se nós pararmos para pensar um pouquinho, o ato de perguntar é um ato ousado, é um ato instigante, é um ato que contém desafio, que contém até mesmo uma certa provocação. Por quê? Porque quando você está perguntando alguma coisa, primeiro é porque você quer ter uma resposta. E segundo, é porque você tem conhecimento para fazer aquela pergunta e absorver a resposta que você está tendo. E se nós pararmos para perceber, as perguntas elas têm uma força que nós não encontramos nas respostas. Então, as perguntas bem feitas, elas têm uma força muito maior do que as respostas. Se vocês pararem para pesquisar num dicionário o que é a palavra pergunta, nós temos lá, pergunta é uma frase cujo objetivo é convidar um ouvinte ou um leitor a dar uma explicação, uma informação ou, em qualquer caso, uma interrogação que demanda ou solicita uma resposta. Então, as perguntas elas podem ser fáceis, elas podem ser complexas. Né? No caso de Jesus, Jesus perguntava de forma muito simples algo muito complexo, que é uma coisa característica do nosso amado Mestre. A pergunta pode ser uma pergunta geral, por exemplo, uma pergunta que vai ter um tom geral, ou ela pode ter um tom pessoal. Né? Então eu posso perguntar uma pergunta para várias pessoas e eu posso dirigir uma pergunta para uma pessoa especificamente. E uma outra curiosidade é que nem sempre as perguntas têm respostas. Existem perguntas que não têm respostas, não é verdade? Na filosofia, a pergunta é o que gera toda a discussão que cerca o todo. Então, é o grande símbolo, né? É o que vai exatamente gerar todas as perguntas, todas as questões, as considerações filosóficas. Isso não só na filosofia, mas também nas ciências. Se você para estudar as ciências, por exemplo, se você é um cientista, se você está estudando, por exemplo, você já se formou numa graduação de uma universidade, você vai fazer um mestrado ou um doutorado, o que vai gerar a sua pesquisa para a sua tese de dissertação, a sua tese de doutorado, por exemplo, vai ser exatamente uma dúvida, uma questão. Aquela questão é que vai gerar todo o estudo que você vai fazer. E na maioria das línguas, a pergunta ela é marcada no final por um ponto, que é o ponto de interrogação. Não é verdade? O ponto de interrogação, em si, esse sinal gráfico, ele já é muito eloquente. Por quê? Porque ele faz uma curvaturazinha, ele tem um formatozinho que lembra muito um anzol. Então, quando você lança uma pergunta, é como se você fosse buscar, como se fosse pescar uma resposta, não é verdade? Ele é bem diferente do ponto de exclamação, por exemplo, que pela sua própria linha reta, pela sua simplicidade, ela já mostra uma coisa muito mais imperativa, não é verdade? Em algumas línguas, por exemplo, como a língua espanhola, quando você tem num texto uma interrogação, uma pergunta, no começo da pergunta você tem o ponto de interrogação de cabeça para baixo, mostrando que daquele ponto em diante você vai ter uma pergunta. E mesmo quando você está lendo um texto, é muito interessante quando você chega numa pergunta, porque você sabe que a partir do momento que você está lendo uma pergunta, que logo depois você vai ter que ler uma resposta, ou você vai ter que ter uma resposta para dar sobre aquela pergunta. Então isso é uma coisa muito interessante. O ato de perguntar também, se você for pesquisar um dicionário de sinônimos, ele pode estar ligado ao ato de interrogar, ao ato de investigar ou até mesmo ao ato de pedir. Você pode, por exemplo, pedir ou solicitar através de uma pergunta, não é verdade? Todos aqui lembram quando nós éramos crianças, e quem tem criança nas famílias, que as crianças elas têm uma coisa que é estrutural, que é inerente da natureza humana.
As crianças sempre têm a mania de nos perguntar o porquê de todas as coisas. Mas por que isso? Aí você dá uma resposta, mas por quê? E eles vão querendo aprofundar o porquê. E isso é inerente da nossa natureza no mundo, está estruturalmente dentro da nossa natureza. E a gente tem que saber trabalhar isso nas crianças, para não banalizar a resposta que você está dando, aquelas respostas estereotipadas, para que a gente possa estimular na criança ela realmente querer saber as coisas e desenvolver também um pensamento crítico a respeito de todas as questões, não é verdade? O romancista francês Honoré de Balzac, no ano de 1831, ele escreveu um romance chamado A Pele do Onagro. E nesse romance, ele diz que a chave de todas as ciências é indiscutivelmente o ponto de interrogação. É aquilo que eu já tinha falado para vocês. É a partir de uma interrogação que vão surgir todas as grandes ideias. Vão surgir as dissertações de mestrados, as teses de doutorados. Por exemplo, a maior parte das descobertas que nós temos no mundo, elas se deveram a uma simples perguntinha. Essa pergunta aqui, olha, como? Então, através dessa pergunta, de querer saber como nós vamos fazer uma coisa, a maior parte das descobertas se deu na história da humanidade. E a sabedoria da vida, ela se consiste para qualquer propósito também numa simples pergunta. É o porquê. Né? Então, por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que aquilo aconteceu? Então, o porquê, ele é exatamente a chave da sabedoria da vida. Na verdade, é a gente querer entender o porquê de todas as coisas. No mundo atual hoje, com a era digital que nós estamos vivendo, infelizmente nós vivemos em uma sociedade que está marcada pela indiferença, pela superficialidade e pela vacuidade. Nós temos à nossa disposição, nos meios digitais, muita informação. Se você quer saber sobre qualquer coisa, se você colocar uma pergunta no Google, o Google vai te dar informação. Agora, basta você saber se aquela resposta que você está vendo ali é uma resposta realmente correta, se aquilo ali não é uma resposta tipo de fake news. Então, você tem que buscar a resposta correta. E você tem que buscar também, eu acho que as respostas que são essenciais para a sua vida, não é verdade? E voltando então exclusivamente para o estudo das Escrituras Sagradas, quando nós começamos a fazer o estudo dos evangelhos, de qualquer escritura sagrada, esse estudo vai nos levar a uma encruzilhada repleta de perguntas. Por um lado, nós temos perguntas que elas são realmente muito importantes, muito essenciais, que ela tem um tom, um peso muito maior. Por exemplo, quando você tenta se questionar com relação ao mistério da vida, sobre a transcendência, sobre o divino. E também, por outro lado, você tem questões que são tão importantes, mas já não tem aquele peso, né, das primeiras, quando você começa a querer estudar sobre o ser, sobre a existência e sobre a ética, não é verdade? Então, como as perguntas são as perguntas de Jesus, Jesus, nosso mestre e amigo incondicional, ele veio à Terra para nos ensinar, a nós, seus irmãos mais novos de caminhada, uma ciência muito importante, meus queridos, que é a ciência do bem viver. Por isso, Jesus repetia sempre: quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Não é verdade? E isso é uma demonstração clara que os seus ensinamentos, eles necessitavam de quê? De um tempo para que o homem pudesse amadurecer e compreender a sua mensagem. Por quê, meus queridos? Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem eminentemente espiritual, que está dirigida para o espírito que habita em nosso interior, que é aquele espírito que reencarna tantas vezes quanto necessárias para o seu aprimoramento. Então nós precisamos aprender a desenvolver os olhos do Espírito, para que a gente possa também enxergar com os olhos do Espírito, para que a gente realmente possa ver a verdade que realmente importa e a verdade que é essencial para nós. Então, sempre que a gente for estudar os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que são ensinamentos
eminentemente espirituais que são dirigidos para esse espírito imortal que habita dentro de cada um de nós. A maioria de nós homens, nós conhecemos, por exemplo, a história de Jesus quando ele encarnou no orbe terrestre. Nós sabemos de cor e salteado sobre o seu nascimento, sobre tudo que aconteceu naquela época, sobre aquela morte dos primogênitos. Depois a gente ficou uma lacuna sem saber da infância de Jesus. Mas quando Jesus começa então as suas pregações e as suas curas, nós sabemos de todas as pregações, de todas as curas, de todos os seus martírios, de todas as suas dores. Mas nós, na maior parte das vezes, desconhecemos o que é mais importante, que é a sua mensagem redentora, na verdade, que não é uma religião nos modos dogmáticos e materiais, mas a mensagem de Jesus, meus queridos, ela é um código de amor que, se seguido, é capaz de fazer feliz a humanidade inteira. Então nós temos que aprender a olhar Jesus com os olhos do Espírito, para que a gente possa, então, enxergar na mensagem de Jesus, essa mensagem redentora que vai fazer com que nós consigamos, como assim todos os nossos irmãos, atingir a felicidade ou atingir o céu aqui na Terra. Não é verdade? Então Jesus ele veio para nos trazer as leis divinas, a qual exemplificou com sabedoria e com razão quando ele dizia a cada um segundo as suas obras. Não é verdade? Então, todos nós sabemos, nós estudamos isso, está escrito no Livro dos Espíritos, que as leis divinas elas estão escritas, elas estão guardadas na nossa consciência, não é verdade? E Jesus trouxe essas leis divinas, essa lei do amor, isso tudo para a gente, e realmente isso é muito importante. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo e irmos até os tempos em que Jesus esteve reencarnado aqui no orbe terrestre, nós vamos lembrar que o povo judeu ele havia engaiolado, Deus dentro de um templo onde as pessoas só poderiam ter qualquer tipo de contato com esse Deus através ou dos sacerdotes ou através daquelas oportunidades que elas tinham quando elas peregrinavam a Jerusalém ou quando elas iam às suas sinagogas para fazer algum tipo de oferenda em frente ao grande altar, ou quando elas iriam fazer algum tipo de sacrifício animal. Mas, no tempo de Jesus, o povo judeu, ele acreditava no Deus único, mas ele acreditava que o sacerdote era o elo de ligação que existia entre ele, ser humano, e Deus, que é o nosso Pai. E o povo judeu também, eles acreditavam num Pai vingativo, ele não acreditava naquele Pai de amor, naquele Pai que perdoa, naquele Pai celestial amoroso que Jesus veio trazer na sua mensagem quando ele esteve aqui na Terra. Não é? Então, existe esse contexto que era amplamente difundido naquela cultura, existia naquela época esse monopólio de Deus que ficava na mão de poucas pessoas dentro dos muros frágeis dos templos e das sinagogas que eram espalhadas por toda Israel, não é verdade? E por que a gente fala muros frágeis? Porque a gente sabe que não é um templo que é o essencial para que a gente possa nos reencontrar com Deus. O templo que Deus quer de nós é o nosso coração limpo, a nossa verdade, é seguir os caminhos de Jesus. Esse é o templo que realmente Deus espera de nós. Então, o que o Cristo veio fazer naquela época? Ele veio libertar pela segunda vez o povo de Israel. Se vocês lembram a história da Bíblia, o povo de Israel foi libertado a primeira vez por Moisés, quando o povo estava cativo no Egito, e Jesus veio libertar o povo de Israel, e esse processo de libertação engloba exatamente a democratização de Deus entre os indivíduos. Ele veio dizer para os indivíduos que eles não precisavam de um sacerdote para ser o elo entre ele e o Pai dele que está nos céus, não é verdade? Então, Jesus retirou das mãos de poucos e apresentou Deus à mão de muitos, à mão de todo o povo, mostrando a todos que Deus é um Pai generoso, que Deus é um Pai amoroso e que todos nós temos acesso a Ele, que nós não precisamos de ter, então, um intermediário para que a gente possa ter contato com o nosso Pai. E como é que Jesus fazia isso?
Ele fazendo com que as pessoas entendessem que Deus de uma forma muito mais fácil, não é verdade? E como é que ele fazia? Ele se utilizava de símbolos ou alegorias, como fez com as parábolas, e além disso, ele questionava as pessoas para que elas pudessem buscar dentro de si as respostas que iriam fazer com que elas se autoconhecessem e com que elas se libertassem. Todos nós sabemos que nós só conseguimos ser pessoas livres quando nós nos conhecemos. Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostrou o caminho a se seguir, mas ele mostrou que para que nós possamos evoluir, nós temos que mergulhar para dentro de nós temos que nos conhecer e que somente assim, a partir do momento que a gente se conhece, nós vamos conseguir nos libertar, porque nós vamos então tomar o caminho definitivo, que é o caminho que a gente deve seguir. Então, o ensinamento de Jesus, ele é um ensinamento horizontal, não é verdade? Então, são histórias contadas que naquela época eram recheadas de enredos da cultura judaica e, logicamente, como ele estava falando, vivendo no meio do povo judeu, aquelas histórias eram acessíveis a todas as pessoas de forma igual. Por quê? Porque aquelas pessoas viviam intensamente naquela época a cultura judaica, tinham familiaridade com aquelas histórias, pois aquelas histórias faziam parte dos seus roteiros existenciais, como indivíduo social. Então Jesus falava, por exemplo, da forma como as pessoas faziam as refeições, exemplo na parábola do banquete, sobre a forma de orar daquele povo, a forma de pescar daquele povo, de perdoar, de frequentar templos, e ele falou inclusive de atividades econômicas, nesse manancial de contos que foram as parábolas de Jesus, não é verdade? Então, o ensinamento era horizontal e era igual para todos. E qual era o grande desafio que as pessoas tinham? As pessoas estavam aprendendo horizontalmente os ensinamentos de Jesus e elas precisavam verticalizar esse ensinamento. Para quê? Para que elas pudessem se encontrar aqui no alto com o divino, se encontrar com Deus. E como é que nós conseguimos verticalizar esse ensinamento de Jesus dentro de nós? Através da assimilação desses ensinamentos com a lente das nossas próprias experiências, das nossas vivências espirituais, não é verdade? Se você pega, por exemplo, um grupo de pessoas e você começa a falar de Jesus com um grupo de pessoas, naquele grupo de pessoas você vai ter diversos tipos de formas de agir diferente em relação a Jesus. Algumas pessoas, por exemplo, vão identificar aqueles ensinamentos do Mestre apenas pela perspectiva histórica, como muitas das religiões que nós temos hoje, que elas focam mais exatamente nessa parte histórica da vida de Jesus, não é verdade? Outros vão poder buscar naqueles ensinamentos, por exemplo, respostas para as suas perguntas mais inquietantes. Então são pessoas que buscam coisas de forma realmente muito forte, elas querem respostas para coisas que estão mexendo com o interior delas, e elas vão buscar aquelas respostas no interior, nos ensinamentos de Jesus. Outras pessoas daquele grupo, eles podem também fazer uso desses ensinamentos para construir o reino de Deus no seu coração. E dessa forma, buscar os valores efetivos dos ensinamentos de Jesus, colocando esses ensinamentos em prática. A gente sabe que a gente só consegue atingir o reino dos céus quando a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. E nós podemos ter ainda um outro tipo de comportamento daquelas pessoas que podem fechar os seus ouvidos, não é verdade? E não se permitirem muito menos entender, quanto mais praticar os ensinamentos do Mestre. Então, todo indivíduo encarnado como nós, ou indivíduos que estão na parte espiritual, nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. E cada um vai assimilar o conteúdo dos ensinamentos de Jesus de acordo com o adiantamento espiritual e de acordo com o desejo que nós temos de ser discípulos de Jesus, né? De realmente andar com Jesus como discípulo de Jesus,
seguindo as suas palavras, colocando essas palavras em prática na nossa vida e cuidando dos nossos irmãos, porque Jesus se preocupava com cada ovelha do seu rebanho. Não é verdade? Então, o tempo que nós vamos conseguir atingir isso vai depender, na maior parte das vezes, do adiantamento espiritual de cada um de nós. Jesus, então, ele buscou ensinar de forma vertical, como eu falei, a cada um de nós, e Jesus respeitou a nossa posição, a nossa evolução espiritual, né? Para que a gente possa, então, através das nossas potencialidades, extrair os valores morais, que são os valores realmente que são os essenciais para a nossa trajetória e conquista definitivas enquanto espírito imortal. E Jesus sabe respeitar cada um dentro. Jesus jamais criticou, todos nós sabemos que quando ele esteve aqui na Terra, Jesus jamais apontou o dedo, Jesus jamais atirou uma pedra em qualquer pessoa. Ele soube respeitar todos os seus irmãos. Então, Jesus busca em nós o quê? É exatamente a intenção de verticalizar nossos sentimentos para que a gente possa se conectar com Deus. É isso que ele quer. Ele nos ensinou horizontalmente para que nós, através da nossa vivência espiritual, possamos verticalizar esses ensinamentos, colocar esses ensinamentos dentro do nosso coração e conseguirmos, então, entrar em contato com o nosso Pai. A pedagogia de Jesus é a pedagogia da pergunta. É aquela pergunta que desvela, né? Que tira o véu, que tira a cortina, que nos mostra o que está escondido, que nos coloca diante do mistério da nossa vida, de nossas opções e de nossa fé. Então, Jesus não obriga nada para ninguém. Né? Jesus sabe que cada um tem a sua vida, tem os seus mistérios, ele dá o livre-arbítrio para cada um, para que cada um tenha as suas opções e para que cada um tenha a sua fé. Não é verdade? Então, as suas perguntas, as perguntas do Mestre, elas nos movem a entrar no mais profundo de nós mesmos e de nos encontrarmos que é a fonte que emana e que corre. Né? Onde que estão escritas as leis divinas? Elas não são escritas na nossa consciência, isso está escrito no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então, Jesus quer exatamente que nós mergulhemos para dentro de nós para que a gente tenha contato com essa fonte, né, que emana e que corre, que está marcada dentro de nós. Nós já sabemos de tudo isso, não é verdade? E é através das perguntas que Jesus também ele nos abre acesso às nossas reservas interiores, não só de criatividade, como de imaginação, não é verdade? E a força criativa das perguntas do nosso mestre querido, eles vão pôr em movimento grandes dinamismos da vida do ser humano. Então, por que eles vão botar em movimento esses grandes dinamismos, né, da vida do ser humano? Porque as suas perguntas elas vão destravar a interioridade de cada um e vai dar a possibilidade a cada um de se reconstruir. As pessoas que estão quebradas, ao quebradas pela vida, elas vão conseguir se reconstruir. As pessoas que estão presas ao passado, elas vão conseguir se livrar do passado, viver o presente para construir e reescrever o seu futuro. Não é verdade? Então, as perguntas de Jesus, se você parar para ver friamente, o que elas vão fazer? Elas vão nos libertar da inatividade e vão nos dar a capacidade de ação. É nós sairmos da inércia para nós entrarmos em movimento em direção ao nosso crescimento espiritual, a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima. Mas isso vai implicar num preço muito alto. Por quê? Nós vamos ter que abandonar aquela estreiteza da vida e deixar o nosso coração bater em compasso, no mesmo ritmo com o coração amoroso e compassivo do nosso Mestre Jesus. Não é verdade? E as perguntas de Jesus, elas fazem exatamente isso. Elas nos desvelam por dentro, elas nos descortinam, elas nos movem a falar de nós mesmos, e essas perguntas, às vezes, elas podem ser muito doloridas. E por que elas podem ser muito doloridas? Porque elas vão desnudar os nossos corações
porque elas vão nos mostrar quem nós realmente somos. Então, se você realmente está disposto a aprender com as perguntas de Jesus, você vai ter que mergulhar para dentro de você, você vai ter que abrir o seu coração e, de forma muito sincera, você vai ter que encarar quem você realmente é. Isso, às vezes, pode ser muito doloroso, não é verdade? Então, Jesus, segundo Ludwig Monte, que foi um monge de Bosse, ele fez, como eu já tinha dito, nos seus 4 evangelhos, 217 perguntas. E ele ainda chegou a fazer uma seleção de 118, que ele distribuiu em 41 unidades temáticas e sugeriu aos leitores que se deixassem ser interpelados por aquelas perguntas. Imagina você respondendo uma pergunta de Jesus. Então é você ler cada pergunta daquela que Jesus fez nos evangelhos e você dar a sua resposta, mas não de acordo com a história que está escrita ali, mas a resposta sua como espírito em evolução para Jesus, que é o nosso mestre e guia. Não é verdade? É lógico que estudar numa live 118 perguntas ou 217 perguntas ficaria muito difícil. Mas existem 3 perguntas que são as perguntas fundamentais que ele fez para as pessoas que o seguiram e o procuravam pedindo por ajuda naquela época. E essas perguntas elas vão exatamente nos ajudar a refletir sobre a nossa relação com Jesus. E quais seriam essas perguntas? Eu escrevi essas perguntas aqui para vocês. Se vocês puderem anotar essas perguntas, olha, e depois vocês responderem essas perguntas, seria muito bom. Quem você acha que Jesus é? Essa é a primeira pergunta. Então, é uma pergunta muito importante para mostrar como está a sua relação com Jesus. Quem você acha que Jesus é? A segunda pergunta seria: o que Jesus significa para você? Então, qual é o significado de Jesus na sua vida? O que Jesus significa para você? E a terceira pergunta: o que quer que Jesus faça por você? Se você pudesse fazer um pedido para Jesus nesse momento, o que você pediria a Jesus? O que você pediria para o seu irmão mais velho de caminhada, para o seu mestre amoroso, para o seu mestre querido, aquele mestre que vem te suportando na sua caminhada, te ajudando a evoluir espiritualmente? O que você pediria a ele para fazer por você? Então vamos estudar um pouco cada uma dessas perguntas nesse momento, não é? Então, meus queridos, eu vou repetir a pergunta. Quem você acha que Jesus é? Qual seria? Eu vou dar uns segundos para vocês pensarem. Quem é Jesus para vocês? Jesus para vocês é o Filho de Deus? Jesus para vocês é o Messias, o Salvador da humanidade? Como diz a nossa doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso mestre e guia, o nosso exemplo? Jesus é aquele homem que morreu na cruz para salvar a humanidade? Quem é Jesus para você? Ele é o Cordeiro de Deus? Ele é o caminho, a verdade e a vida? Quem é Jesus para você? Espero que cada um de vocês tenha uma resposta muito clara de quem é Jesus para você. Essa pergunta nos evangelhos, meus queridos, ela surgiu quando Jesus questionou os seus apóstolos sobre o que as pessoas, de um modo geral, falavam a seu respeito. Jesus perguntou isso para os seus apóstolos. E a resposta que os apóstolos deram para Jesus foram de que Jesus estava sendo comparado a importantes profetas do passado como Elias. Mas Jesus, como governador do orbe e como um grande mestre, e como todo grande mestre, sabe fazer uma boa pergunta para os seus discípulos, ele quis um pouco mais além naquele momento. E ele pergunta aos discípulos o que eles próprios pensavam a respeito dele. E por incrível que pareça,
houve uma perplexidade entre todos os discípulos. Os discípulos ficaram se olhando, se entreolhando, e eles ficaram sem saber como dar uma resposta para o mestre. Eles não sabiam dizer para o seu mestre, naquele momento, claramente, o que eles pensavam dele. Até que Simão Pedro, ele quebra aquele silêncio que estava naquele momento, e ele diz que, para ele, Jesus era o Messias tão esperado, que era o Filho de Deus. Vamos ver aqui que Jesus ele não se preocupou, por exemplo, em perguntar aos seus apóstolos o que eles pensavam a respeito do Sermão da Montanha, daqueles lindos ensinamentos do Sermão da Montanha, ou sobre a atuação curativa que ele teve junto aos doentes da Galileia. Qual foi a preocupação dele? Ele quis saber o que os apóstolos, primeiro o que as pessoas pensavam a respeito dele, e depois o que os seus discípulos e seus seguidores pensavam a respeito dele. Por quê? Porque para seguir Jesus, o decisivo é você ter adesão à pessoa de Jesus. Então Jesus queria saber se aquelas pessoas o estavam seguindo porque elas realmente tinham adesão a ele, à causa dele, à vida dele, aos ensinamentos que ele estava pregando. É por isso que ele quis saber. Principalmente porque aqueles apóstolos eles já estavam tendo um tempo de convivência com o mestre. Então eles já conheciam bem o mestre e já tinham tido a oportunidade de desenvolver um pensamento crítico e desenvolver dentro de si uma opinião formada a respeito de quem era aquele homem que eles estavam seguindo. Então essa pergunta acaba exigindo com que os apóstolos eles se examinem a sério naquele momento. Por quê? Porque eles têm que tomar consciência do que eles pretendem e explicitar as suas reais motivações que estavam os levando a segui-lo. Porque se eu estou seguindo alguém, eu tenho que ter um motivo. Eu tenho que ter realmente, tem que fazer sentido para mim na minha vida eu estar seguindo alguém. Se eu quero seguir Jesus, por que eu estou seguindo Jesus? Então eu tenho que ter consciência de quem Jesus é para mim, para que eu possa me aderir à causa de Jesus. Vocês concordam comigo? Então, quando os apóstolos eles conseguem responder essa pergunta, quem Jesus era para eles, Jesus faz então com que eles se comprometam com um novo estilo de vida e com que ele assuma um novo caminho que é caminhar com ele. Então, se eles estão caminhando com ele, eles têm que ter um comprometimento com um novo estilo de vida. E essa pergunta, meus queridos, quase 2000 anos após a passagem de Jesus, né, quando Jesus faleceu aqui na Terra, ela continua sendo uma pergunta muito desafiadora. E ela não foi simples curiosidade e inquietação. E essa pergunta ela se dirigiu a todos os apóstolos e ela se dirige a todos nós da humanidade que estamos encarnados aqui hoje. Por quê? Porque cada um tem que dar a sua resposta. E quando nós damos a nossa resposta sobre quem é Jesus, quem é o nosso mestre amado, esse homem que é o nosso modelo, o nosso guia, nós temos que tomar uma posição. E nós temos que, acima de tudo, demonstrar um ato de fé. Né? Então, lembrando que se eu acredito em Jesus, se eu acredito naquele homem, gente, vejam que personagem singular, que espírito evoluído. Ele veio na Terra, ele encarnou na Terra, ele viveu no meio de pessoas simples, pessoas humildes, ele sabia escrever, sabia ler, ele não escreveu uma palavra sequer sobre os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos depois foram escritos por 4 evangelistas, sabemos até que outros evangelistas, existem outros evangelhos também, mas nós temos os 4 evangelhos principais, sendo que alguns desses evangelistas sequer tiveram contatos com Jesus. Foram pessoas que escutaram as respostas de Paulo, outro escutou de Paulo de Tarso, outro escutou de Maria, por exemplo. Então, e a mensagem dele está há 2000 anos aqui na Terra. Jesus foi tão importante que a história do mundo moderno ela se dá antes e depois de Jesus. Então, olhem que quando a pessoa tem uma mensagem da verdade, essa mensagem se perpetua.
Daqui a 2000 anos, se eu estiver fazendo uma live para vocês, ou algum de vocês estiver fazendo uma live, esse assunto vai estar tão atual quanto está nos dias de hoje. Não é verdade? Então, quem é Jesus para cada um de vocês? Espero que vocês consigam formular essa pergunta, uma resposta dentro de vocês, e que essa resposta ela faça um sentido muito grande para que vocês possam aderir à causa do Mestre e para que vocês possam realmente mudar o seu estilo de vida, para que vocês possam caminhar com o Mestre, para que vocês possam evoluir espiritualmente, fazer a sua reforma íntima e um dia poder estar sentado ao lado do Pai e ao lado do nosso querido Mestre Jesus. Vamos à segunda pergunta agora. O que Jesus significa para vocês? Qual é o significado? O que Jesus significa para você? Ele significa a liberdade? Ele significa a iluminação? Ele significa um exemplo? Ele significa o amor? O que Jesus significa para cada um de vocês, meus irmãos? Já pararam para pensar no significado de Jesus para você? E de um modo muito particular, interessava muito mais a Jesus saber o que ele significava para os seus apóstolos. Isso era muito mais importante para ele do que saber o que eles pensavam, o que eles sabiam a respeito dele. E eu tenho a certeza absoluta que é muito mais importante para Jesus, nos dias de hoje, saber o que ele significa para cada um de nós, do que o que eu sei a respeito dele. Não é verdade? Então, é a pergunta que todos deveríamos nos fazer todos os dias. Não o quanto sabemos dele, nem que doutrinas ou teorias seguimos sobre ele. Não é verdade? Para Jesus importa saber o sentido que a vida dele fez nas nossas vidas. Qual foi o impacto da sua mensagem na vida de cada um de nós? É isso que Jesus quer saber. Nosso querido Papa Francisco, ele diz que é preciso mais evangelho e menos doutrina. E, lógico que quando eu acredito em Jesus, quando eu tenho fé em Jesus, a fé ela está implicada com ideias, com doutrinas, não é verdade? Mas a fé, se você parar para pensar friamente, ela não é crer em doutrinas, ela é crer em alguém. Ela é crer em alguém que seja o centro das nossas vidas, não é verdade? Em alguém que inspira as nossas vidas, em alguém que dê sentido ao que fazemos e ao como fazemos, não é verdade? Então nós começamos a ser cristãos de verdade, meus irmãos, quando nós começamos nós deixamos de impactar, nos impactar pela pessoa de Jesus e nós decidimos a viver como o Cristo, a viver como ele viveu. E todos nós sabemos que esse é o nosso destino, não é verdade? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós somos espíritos imortais, todos nós temos dentro de cada um de nós, no nosso coração, nós temos a centelha divina, nós somos filhos de Deus e todos nós vamos evoluir e vamos fazer a mesma caminhada que Jesus fez e um dia, uns mais rápidos, outros menos rápido, todos nós vamos estar sentados ao lado de Deus e ao lado de Jesus. Então, esse é o nosso destino. Ninguém vai fugir disso. Todo mundo vai evoluir e todo mundo um dia vai ser um espírito do nível de Cristo. Não é verdade? Então, nós podemos saber muito sobre Jesus e ter uma vivência muito pobre sobre ele. Não é? Então, existe uma diferença grande entre conhecer a história de Jesus, entre conhecer o seu ensinamento, mas por não colocar aquilo em prática e por não ter essa convicção, essa fé de caminhar realmente com ele, nós podemos ter uma vivência de Jesus muito pobre. Isso realmente é uma coisa que nós devemos estar muito preocupados e que deve, assim, importar muito para a gente.
Então, em qual Jesus nós cremos, meus queridos? Quem ele é para nós? Essas perguntas, elas vão nos conduzir a uma identificação com o estilo de vida de Jesus, não é verdade? Então você tem que saber em qual Jesus você está crendo. É no Jesus homem que passou aqui na terra, que viveu aqui, que fez um monte de coisas? Ou no Cristo que veio aqui e deixou aquela grande mensagem de amor? Então você crê em quê? Porque a partir do momento que você sabe em que Jesus você crê e quem ele é para você, você vai realmente se identificar com o estilo de vida dele e você vai conseguir se modificar interiormente e você vai conseguir fazer a sua reforma íntima e você vai conseguir evoluir espiritualmente. E vamos ver então a terceira e última pergunta. O que você quer que Jesus lhe faça? Se Jesus estivesse na sua frente agora, olha, acredite que ele está na sua frente, que Jesus sempre está conosco. Às vezes ele não está na sua frente porque ele está te carregando no colo, porque você não tem condição nem de caminhar sozinho. Mas se Jesus aparecesse na sua frente agora e você pudesse pedir alguma coisa a ele, o que você quer que Jesus faça para você? Né? Vamos lembrar que quando Jesus começou a sua peregrinação de evangélica, que ele começou a sair pregando a palavra, as palavras do que nós conhecemos hoje como o evangelho, que ele começou a fazer os seus milagres, as suas curas, né? E as pessoas começaram a ouvir aquilo tudo sobre aquele personagem maravilhoso que estava vivendo entre eles naquela época. E todas aquelas pessoas que estavam desesperadas, pessoas que tinham deficiências, que tinham doenças sérias, pessoas que realmente tinham muita necessidade, elas começaram a correr atrás do mestre, porque elas queriam pedir ao mestre uma ajuda, para que ele os curasse, para que eles tirassem aquele desespero daquelas pessoas. Então, até hoje, nós somos assim, nós somos como aqueles desesperados, aqueles deficientes, aquelas pessoas que tinham doenças sérias. A gente, até hoje, em 2021, nós ainda corremos atrás de Jesus para ele pedir ajuda. E a gente não sabe pedir ajuda a Jesus. Esse que é o grande problema. Então, é preciso que quem peça alguma coisa a Jesus saiba com clareza aquilo que essa pessoa espera de Jesus. Não é verdade? Muitas vezes não é isso que acontece. Por quê? Porque os nossos conceitos, eles são conceitos divergentes dos conceitos de Jesus. Nós precisamos colocar os nossos conceitos de acordo com os conceitos de Jesus. Nós temos que colocá-los em sintonia. Por quê? Às vezes você pede para Jesus, ai meu Jesus, me ajuda, eu quero ser feliz. E ser feliz para você, que é um ser humano, que está, na verdade você é um espírito que está encarnado num corpo material nesse momento, ser feliz para você pode ser viver uma vida sem problemas, pode ser ter um bom casamento, pode ser, por exemplo, ter um bom emprego. Mas o que é ser feliz para Jesus? Ser feliz para Jesus é ajudar a todas as ovelhas do seu rebanho. Ser feliz para Jesus é amar ao próximo como a si mesmo, inclusive amando os seus inimigos. Ser feliz para Jesus é se sentar ao lado do Pai. Então, nós temos que aprender a sintonizar os nossos conceitos com os conceitos de Jesus, porque senão a gente não consegue pedir as coisas a Jesus. Então, quando a gente pede uma coisa a Jesus, e Jesus nos dá aquilo que a gente está pedindo, a gente não vai entender que ele está nos dando aquilo. A gente ainda fica chateado com Jesus, falando, poxa, Jesus, eu estou te pedindo, você está me dando essa outra coisa, isso não é justo, não é verdade? Então, quando você pede a Jesus para ser próspero, nós homens, nós espíritos encarnados num corpo material, ser próspero para nós é o quê? É ter bens, é ter uma boa casa, um bom apartamento, é ter uma casa na praia, é ter uma casa na montanha, é ter um carro, uma SUV, o último modelo do mundo. E o que é ser próspero para Jesus? Ser próspero para Jesus é ajuntar tesouros nos céus, não é verdade? Então, se você está pedindo prosperidade, que prosperidade você quer? Se você está falando com Jesus,
e você está falando de espírito para espírito, você tem que pedir a ele que ele te ajude a você conseguir juntar tesouros no céu. Não esses tesouros aqui na terra, na matéria, que são tesouros efêmeros. Não é verdade? Então, às vezes nós deixamos de ser atendidos por não saber o que ou como pedir. Você pede a Jesus, Jesus, por favor, me dá paciência. Está tão difícil ter paciência com as pessoas, meu Jesus. Aí Jesus coloca na sua vida, no seu caminho, aquele professor que é super exigente, aquele chefe que fica pegando no seu pé, fazendo 1000 exigências, mas se você seguir tudo que aquele chefe pedir, você vai estar sendo realmente um grande profissional. Se você seguir tudo que aquele professor está pedindo, está exigindo de você, você vai ser um grande aluno, você vai aprender muito. Então você pede paciência, Deus te coloca uma pessoa que vem para testar a sua paciência, e você ainda reclama com Jesus. Jesus, eu estou te pedindo paciência, você bota esse chefe cri-cri no meu caminho, você bota esse professor chato no meu caminho, esse professor exigente. E ali está a paciência que você pediu a Jesus e que você não soube ver, porque você não consegue sintonizar com Jesus. Você pede a Jesus um amor verdadeiro, você pede um grande amor. Aí Jesus manda para você aquela pessoa impossível de amar. Sabe aquela pessoa difícil, aquela pessoa ciumenta, aquela pessoa que vem para realmente testar você ao máximo. Aquela pessoa que, se você conseguir amar aquela pessoa, que ela era quase uma definição de inimigo para você, se você consegue amar aquela pessoa, você conseguiria amar qualquer pessoa na face da terra. E você reclama para Jesus porque ele não te mandou o seu amor. E está ali Jesus te dando a oportunidade de você viver um amor verdadeiro, de você amar realmente como ele nos amou. Não é verdade? Então, Clive Staples Lewis, que foi o escritor das Crônicas de Nárnia, que são os livros que viraram filmes aí, que eu adoro, por exemplo, ele dizia que nós costumamos dizer que Deus não responde às nossas perguntas, mas que na realidade somos nós que não sabemos escutar as respostas de Deus. Então isso somos nós que não conseguimos escutar as respostas daquilo que nós pedimos a Deus. Não é verdade? Então, queridos, as perguntas de Jesus, elas parecem que vêm para bagunçar a vida das pessoas que ele está interpelando, sacudindo essa vida quieta que está acostumada com aqueles hábitos. E, na verdade, ela vem para bagunçar mesmo, ela vem para tirar você da sua zona de conforto. Ela vem para fazer você sair da sua inércia, do seu conforto, e você entrar em ação, para que você possa crescer e você possa realmente progredir. Então, as perguntas de Jesus, elas são perguntas para a educação e crescimento do espírito em caminhadas evolutivas. Eu espero que essas reflexões que eu tenha trazido para vocês, elas possam ter valido para vocês como elas valeram para mim quando eu estava estudando, então, essas perguntas sobre as perguntas de Jesus. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês fabulosa. Nós estamos com jovens que são proeminentes dentro da doutrina espírita, dentro do Brasil, não é verdade? No Rio Grande do Sul, existe um jovem fantástico que ele acabou de escrever um livro, agora que o tema do livro é exatamente as perguntas de Jesus. E ele está, inclusive, essa semana com um seminário online sobre as perguntas de Jesus. É uma outra forma que vocês têm também de aprofundarem um pouco mais os ensinamentos sobre o tema As Perguntas de Jesus. Então, minha gratidão a todos, meus queridos, sintam-se todos abraçados, acolhidos, todos dentro do meu coração. Infelizmente, nós estamos num momento crítico onde a gente sequer pode se abraçar, mas sintam-se amados, sintam-se abraçados espiritualmente. Meu coração está com todos vocês. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a minha irmã Edilane Tonel, pela oportunidade maravilhosa que me deu mais uma vez de fazer uma tarefa na Sociedade Beneficente Espírita. Muito obrigado de coração e vamos elevar então nossos pensamentos ao alto, só para agradecer ao Mestre pela oportunidade que tivemos de pensar nessas 3 perguntas fundamentais
que vão mostrar como está a nossa relação com Ele. Então vamos lembrar essas perguntas para que hoje nós possamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Quem é Jesus para mim? O que significa Jesus para mim? Qual é o significado de Jesus para mim? E o que eu quero que Jesus faça para mim? Obrigado, Mestre, por estar caminhando junto comigo na minha evolução, por estar me apoiando, por estar me intuindo para que eu possa sempre ir pelo caminho do bem. Obrigado, Mestre, por todas as oportunidades de crescimento, por todos os exemplos que deixou de vida para que nós possamos o seguir. E obrigado por fazer sentido na minha vida, por eu te conhecer e por eu realmente saber da sua importância, da sua essencialidade na minha vida, e por eu saber que realmente eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo. Muito obrigado, querido amigo. Muito obrigado, querido mestre. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.